Então, nós iniciamos, eu acho que a principal situação é a gente entender a necessidade do governo. Acho que é isso que é importante. E, atrelado a isso, entender porque entender o governo, eu acho que a gente sempre quer chegar para o governo trazendo propostas, e a gente não quer entender o governo, né? Então, acho que é importante a gente entender o governo, no sentido de como ele faz a regulação, existem eixos temáticos. Então, a primeira coisa que eu fui fazer quando foi criar o projeto CIES foi entender o que já existia no governo e como ele funciona. Então, acho que isso é importante, né? E aí você parte de um princípio, por exemplo, a questão da demanda. A fila de espera, ela é imensa, né? Eu costumo sempre discutir como você diminui uma demanda de uma lista de espera. Só para dar um exemplo, né? Então, você vai numa cidade, a demanda é alta. E se você coloca um aparelho ali, você pode colocar durante um período, acabou a demanda, não tem mais, não tem médico mais, porque você não consegue trazer sustentabilidade e você não consegue ter equipe médica para suprir isso. Aí você fica num problema de sustentabilidade muito grande. Então, o entendimento da fila, eu acho que a gente tem que entender em 3 momentos. Um primeiro momento, por exemplo, aqui do Corujão, né, que você mencionou de São Paulo, é um exemplo. Quando você entende o Corujão, tinha 500 mil pessoas na fila de espera de exames aqui em São Paulo. A primeira coisa é entender a fila como 3 pontos. Eu costumo sempre falar com o professor Polara, que ele foi meu professor de cirurgia e foi o secretário de saúde na época, né? Costumo dizer assim que a fila, nós costumamos discutir que a fila tem 3 pontas. Primeiro você tem a cabeça, você tem o meio, que é o corpo, e tem a cauda. A cauda é considerada aquela fila de espera que você tem mais de 6 meses. Você tem que cortar e dizer assim, volta todo mundo para a UBS. Porque já deu 6 meses, não sei se ele fez, se o cadastramento existe, se a fila existe ou não existe. Então, não adianta você ficar chamando. Você tira esses 6 e vai mandar para lá. Gente, você não acredita, de 100 mil pacientes que tinham, só 12 mil retornaram para essa fila de espera. Você já tirou 100 mil, aí você ficou 400 mil. Aí tem a cabeça, que é aquela cabeça que é o ponto que todo mês está entrando. Se você não olhar para a cabeça, também não adianta. Cada vez que você está atendendo, está entrando paciente, está entrando paciente, está chamando paciente. Então, a cabeça é aquela coisa que você tem que chegar e colocar as unidades, né, o samaritano ali do Luiz Marinho, todo o Einstein, o Sírio, colocar, ver a capacidade dele, quanto ele pode atender já a necessidade do local, as autarquias, hospitalares, tudo que é, tentar aumentar para ele atender o que entra mensalmente, né? Seria o cash flow, né? O fluxo de caixa. Entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. Agora preciso pagar a dívida. O meio é a dívida. É aí que entrou o CIES. É esse meio, onde a dívida está, que é trazer estruturas móveis para quê? Para que você acabe essa dívida. E depois reestude esse método para que possa estabelecer Aí a gente vai falar na linguagem do governo, atualizar o MAC. O MAC é o teto de exames, que é de média e alta complexidade, para você dar esse resultado para o município, aí que você conquista a parceria, porque você está falando na linguagem do governo. Olha, veja, o seu teto MAC, que antes era da unidade existente, era X. No entanto, você precisa de 2x. Aí o que você vai falar? Está vendo, governo? Você precisa de 2x. Aí o governo vai pegar o seu dado, ele vai chegar e falar assim, olha, CIB. CIB é quando você conversa com a intermunicipalidade a nível de Estado, que é a bipartite, né? Aí você vai conversar, aí ele vai tentar atualizar o teu MAC. Vai levar para tripartite para que você possa atualizar esse MAC, porque o MAC é pago a nível federal também para o nível estadual, de repasse. Quando você entende isso, aí você consegue falar a linguagem do governo, você consegue atender a população, e aí você traz acesso, que está dentro dos princípios estratégicos do Ministério da Saúde, e trazer também a integralidade. Porque não adianta você falar, vou fazer os exames, e aí depois você criou outra demanda. Por isso que o CIES é muito contrário a fazer mutirão. Não julgo ninguém que está fazendo mutirão, pelo amor de Deus, é campanha preventiva, tudo, eu acho isso importantíssimo. Mas a campanha em si, se ela não estiver dentro do eixo temático do governo,
que deve, não sei se a doutora Carmela está aqui no auditório, mas é muito importante, por quê? Porque precisa estar junto da rede. Porque, senão, o que acontece? Você faz e depois, por exemplo, faz campanha de câncer de mama, vai lá, faz um monte de campanha do Outubro Rosa que a gente está. De repente, a mulher chega lá e fala assim, olha, eu preciso de mamografia. Não está ligado à rede. Ou fez mamografia, porque agora todo mundo faz mamografia. Aí detectou um nódulo de mama. Me diz aí, aonde ele vai fazer a punção biópsia de mama? Você sabia que não tem lugar para fazer punção biópsia de mama? E aí, como é que fica? Então, se não tiver essa integralidade com a rede, não adianta, você vai frustrar o paciente e vai frustrar o Estado, e aí o Estado vai falar, olha, isso não adianta fazer. Então, e aí como que a gente começou a conversar com o governo? Deixa eu fazer esse meio para você, por estrutura móvel, eu te escrevo uma política de governo para você receber esse meio e te dar ferramentas, aí você está coletando dados, hoje todo mundo fala Big Data, né? Se a gente falar data, Big Data, na verdade, é um conceito totalmente errado. O Big Data tem que ser meu. Não existe Big Data meu. Se você for para Palo Alto, o Big Data ele tem que ter. Eu preciso do dado dela, preciso do dado dela lá, preciso do dado dela. Isso é Big Data. Então, na hora que a gente consegue ter esse data e começa a alinhar planejamento estratégico, aí você consegue dar para o governo, olha, você tem uma ferramenta aqui preciosa que você pode atender o paciente melhor. Olha, nesse lugar aqui não tem tanta demanda de cardio. Por que a gente vai montar uma clínica de cardio? Não vale a pena. Vou montar uma clínica atendida à necessidade, né? E foi isso que a gente lançou depois, então, convencendo o governo dessa situação, falando, vamos colocar o doutor Saúde. Colocamos o doutor Saúde para quê? Para qualificar a fila, porque a fila não estava qualificada. 80% dos exames do Corujão, ele veio como um problema de ser desnecessário. Era normal. Por exemplo, o dado do Sírio-Libanês, 1,9% só dos ultrassom foram positivos. Olha que absurdo no Corujão. E do CIES, 79,24% dos exames realizados, de 385 mil exames feitos em 82 dias, todos foram desnecessários. É um absurdo. Então, se você consegue qualificar a fila, trazendo as especialidades para as municipalidades, para as regiões, você qualifica a fila, e aí a gente conseguiu aplicar o que a gente mais queria pela instituição, é levar prevenção. Então, falar para o paciente, olha, eu costumo dizer para eles o seguinte, por exemplo, aqui eu até vou fazer uma brincadeira aqui no auditório. Quantos de vocês aqui têm carro? Ele tem carro, né? Quantos de vocês fazem o seguro do carro? Quase todos, né? Olha, quase todos. Quantos de vocês levam o carro para fazer manutenção? Todo mundo leva, né? Então, agora, quantos de vocês têm o carro e lê um pouquinho do manual lá e leva dos 5.000 quilômetros, 10.000 quilômetros, 20.000 quilômetros? Leva tudo. Agora, eu pergunto para você, você tem um manual de você mesmo? Quando você faz o exame? Quando você tem que ir no médico? Tem? Duvido que tem. Tem nada. Ninguém levanta a mão aqui. Levanta a mão aí para ver se tem. Não tem. Então, uma levantou aqui. Mas, então, esse dado é que é importante, de a gente poder dizer, olha, se a gente faz prevenção, tem que fazer prevenção quando o paciente está sem sintomas. Eu acho que o grande problema aqui que a gente discute é a questão de quando a gente fala muito isso com o pessoal do MARC aqui, que eu costumo dizer, Pedro, que nós temos que separar o que é Ministério da Saúde, né, que a gente, às vezes, não quer atender direito, quer dizer, né, poucos. E aqui o meu convencimento, doutor Saúde, foi para isso, para que o governo entenda que o doutor Saúde é saúde, é para pessoas que não têm sintomas, né? E para fazer prevenção, para fazer isso. E a gente lançou o nosso programa médico preventivo, sem eles perceberem, dando de graça para eles, mas aí eles viram que traz um Big Data. E isso que foi importante para que a gente possa colocar a nossa política ali e mostrar. E hoje, eles já viram, oxa, isso aí é um bom qualificador de fila. Então, você podia expandir na cidade. Por isso que o João Dória, aí, não quero fazer propaganda nenhuma dele aqui, mas aí ele queria fazer um monte de carreta, por causa disso, porque ele qualifica a fila. Tecnicamente falando, ele qualifica e permite que você leve a prevenção até a ponta, né? Então, isso que, tecnicamente, a gente vem defendendo isso, né? Mas não que a gente não necessite da rede, necessita da rede.
Agora, o diagnóstico que eu sempre vejo é que a gente precisa focar nesse lado do que focar no Ministério das Doenças, né? Porque a gente fica muito no Ministério das Doenças. A doença traz exames, leva a fazer cirurgia, aí leva para ter medicamentos, leva para a necessidade de mais devices, maior consumo, maior tecnologia, e a gente gasta, gasta, gasta. E como que vai ficar essa saúde, né? Então, só para te dar um dado, ó, próximo aqui, ó, nesse aqui que a gente está falando, 50 mil pacientes foram atendidos, né? 600 tumores precoces foram diagnosticados. Hoje, se a gente pega a literatura mundial e a gente pega, por exemplo, no caso do tumor, você gasta hoje para um diagnóstico precoce, para fazer uma retirada de um processo curativo, você pode chegar de 85% a 95% de cura, e você gasta só R$20 mil em torno de custo. E se você vai para uma situação que você, por exemplo, tem um diagnóstico tardio, você tem em torno de 35% a 45% de cura, mas você vai gastar, no mínimo, se o cara precisar de uma quimioterapia, R$80 mil anuais. Qual que é melhor? Não é melhor fazer a prevenção? Né? Então, essa é a questão que a gente vem colocando. E respondendo agora a sua última pergunta, que você me perguntou, como fazer o SUS ser eficiente, o SUS, eu diria assim, não quero fazer alusão a ninguém, mas eu, estudando mais de 20 sistemas mundiais, eu diria que o SUS é o único que você pode ir, você pode estar em outro país, visitar e estar lá, né? Nenhum sistema inglês, que todo mundo fala que foi baseado, nenhum sistema inglês bate o nosso sistema, né? Então, se a gente for falar, o SUS é o melhor sistema. E você sabia que o SUS já tem o DRG? O SUS tem, se você pegar lá no SIGTAP, na tabela, ele vai falar assim, o nível de complexidade, pode ter lá ambulatorial, hospital dia e hospitalar. Então, o que o PMP veio fazer foi dizer assim, se esse paciente aqui ele tem um risco grave, ele tem que ir direto para o hospital. Por que ele vai fazer no ambulatório? Porque, se eu fizer no ambulatório, ele vai repetir, vai gastar também lá no hospital. Então, vai direto para o hospital. E aí, o que acontece? Você não compete com ninguém. Por exemplo, se desculpa, viu, Luiz, eu estou brincando aqui com você com a associação, mas, por exemplo, se ele tem lá o hospital de criança, eu quero que ele vá lá para o hospital de criança. Por que eu vou fazer? O custo dele é menor. E isso é estabelecer um DRG, estabelecer um Lean, né? Porque, se ele tem um processo melhor em rede, eu consigo estabelecer o Lean, né? O Lean, eu costumo dizer que é uma ferramenta que todo mundo fala just in time. Né? O just in time é o que todo mundo fala, que é o Lean Six Sigma, que é tudo protocolar. Mas, gente, eu sou japonês, eu posso dizer assim, o Lean, ele vem de uma palavra chamada Jidoka, ou seja, automação controlada por uma inteligência humana. Então, ele vem pela cultura, a cultura de a gente evitar desperdício. Então, se você aplica o Lean, o que o CIES veio? Aplicar o Lean e aplicar o DRG no sistema SUS, trabalhando com a linha de cuidado, é o que o Mark gostaria que acontecesse em tudo, o que a gente vem fazendo, que é o VBHC. Na teoria, seria falar valor based in healthcare, mas, na prática, se você estabelece o Lean, evita desperdício, coloca fluxos, e aí coloca o Jidoka, o Just in Time, que aí vem o Kanban, né, que é o 5S, né, que você coloca todos os processos, aí você faz o sucesso de você ter um sistema eficiente, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico. Eu tinha um ultrassonografista, e aí ele falava assim para mim, Roberto, eu não quero fazer esse negócio aqui que você colocou, está tudo digital aqui, eu estou velho, eu estou cansado, meu filho mexe nesses negócios aqui, mas eu não sei mexer nessas coisas. E o cara fazia um ultrassom muito ágil, entendeu? Ele era muito bom, fazia ultrassom em 3 minutos. Imagina fazer 3 minutos num ultrassom de tireoide. O cara era tão bom que colocava. Aí ele virou e falou assim, tá bom, eu vou colocar uma digitadora para você, pensando no Michael Pori, no VBHC, né, Mark? Aí eu coloquei ele lá, coloquei uma digitadora e coloquei uma enfermeira para trocar, para colocar sempre. E eu falei assim, você não toca em nada. Nada de tecnologia, você só vai falar com o paciente e só vai passar nem o gel você precisa passar, porque a enfermeira passou no gel e ela está toda deitadinha, só pergunta e faz o exame no paciente. Aí ele começou a fazer 40 de manhã e ele falou assim, começou 20, 40 durante o dia todo, ele falou assim, cara, eu não estou aguentando ficar parado, está entregando o laudo, está entregando tudo. Abre outra sala do lado e faz esse sistema que você está fazendo. Põe uma digitadora, põe uma enfermeira do lado,
E aí você prepara o paciente. Enquanto tiver preparado esse paciente, eu vou lá e faço. Aí eu volto para cá. Aí no CIES hoje, o que a gente está fazendo? Vocês não vão acreditar, a gente faz, um médico faz 100 ultrassom, no mínimo, em 2 salas. Então fica. E isso é Lean. É o Lean na prática, né? Então, se você faz o Lean na prática e faz com que o paciente já faça o exame, ele saia já com o diagnóstico e vai fazer a cirurgia já agendada, e aí depois já faz o pós-operatório agendado, ele evita um monte de coisa. Uma linha de cuidado que a gente tem orgulho de falar aqui, por exemplo, é da vascular. O paciente que vai fazer varizes, se ele pegar um convênio médico da ANS, aí, de qualquer convênio médico, ele vai demorar em torno de 90 dias para fazer tudo com aprovação do convênio. No CIES, no SUS e com tabela SUS, ele resolve em 10 dias. O que é esse sistema? Linha de cuidado, VBHC, que é a composição entre Lean e DRG. Minha definição de VBHC é Lean e DRG. É isso. É isso que faz o SUS ser sustentável. Muito obrigado. E a sua experiência ela é incrível mesmo.